falei, puta, Jundiaí não dá. Tem um negócio mudando um pouco de assunto que eu queria saber de vocês a opinião, porque eu venho pensando sobre isso um tempo. O Flow, ele é um podcast? Essas paradas, é um podcast? Que o 8 minutos, mais que 8 minutos, ele é um podcast? Será que a gente tem que continuar usando esse termo? Eu fico pensando. Você me chamou aqui pra uma consulta de marca, é isso? Você paga essa porra, então. Ei, sou especialista em brand agora. Você sabe que eu tenho pensado nisso? Realmente tenho pensado nisso porque eu tô chamando o meu novo projeto de podcast, mas na verdade o que eu quero é um programa. Beleza, é um programa de atualidades, eu vou querer estar no ar todos os dias e tal. Em todo lugar que eu comento, eu vou fazer um podcast, a galera já fala assim, tem que chamar não sei quem, já assume que é um bate-papo, e o podcast é um formato que vai muito além disso. Sim, muito além. Então começou assim. Eu não vejo nisso um grande problema, tá ligado? Acho que só mostra o tamanho do bagulho que vocês construíram. Eu acho que a gente usou o nome podcast por causa do Joe Rogan, que é o Joe Rogan Podcast. Mano, é podcast, eu acho que é essencialmente um conteúdo que a galera vai muitas vezes minimizar o vídeo e só ficar ouvindo esse papo, é um podcast, claro que é. Não é só que o porque podcast, tem vídeo. eu acho que tinha meio que a pretensão de ser só áudio. Mas a verdade é que, o que a gente fez foi usar a maior plataforma de todos como catapulta, que é o YouTube. Assim, mas e aí, pra isso, precisa ter vídeo. Mas, tipo, pro cara ter a experiência completa do Flow, eu recomendo que ele assista o vídeo. Reações a melhor e experiência tal. do Flow é assistindo o vídeo. Não é o formato que a melhor... Tipo, o formato original, o core business nosso é o áudio. Tem o áudio, é muito bom, dá uma vantagem que nosso programa pode ser assistido enquanto você está fazendo um Cooper ou no Uber, isso é bom. Mas não é o nosso forte. Não é onde o programa tem excelência, entendeu? Então eu fico pensando, a gente coloca o nome de algo que na verdade não representa a nossa maior relevância. A gente está ou desvirtuando esse algo de certa forma, ou desvirtuando também o que a gente faz de certa forma, entendeu? Não, o que você faz, eu acho que não. Também é só uma questão de nomenclatura, no fim das contas. Isso não muda seu trampo. É uma questão de nomenclatura. Mas eu acho mais provável que o do Cauê, em não trazer convidados, é capaz de ele não ser chamado de podcast, mas um programa de variedade e de notícias, do que, inclusive, eu acho que de repente a tua venda tem que não ser, as tuas sim, talvez, não se chamar de podcast. Porque as pessoas estão indo lá para ver o que você tem a dizer, que é algo que você já faz, só que você agora vai transformar em algo muito mais... É basicamente isso, é o que eu já faço, só que tipo 1h30 de ao vivo todo dia, tá ligado? Podendo contar com a galera e tal. Mas eu acho também, sei lá, deixar de usar o termo podcast só porque vai gerar esse pequeno ruído, sabe? Eu acho que talvez as pessoas que deveriam estar frustradas aí seriam, por exemplo, essa galera que é de podcast mais tradicional mesmo, seja até os de notícia. Eu, por exemplo, o meu consumo de podcast puxa muito mais pra ouvir notícia, sacou? Jornal. Podcast também é jornal, tá ligado? Sim. Essas paradas da Folha, do Estadão, da Piauí, de todos esses, sabe? Que tem ali... Isso também é podcast. Eles talvez poderiam ficar frustrados com essa noção de que, agora todo mundo acha que podcast é bater papo na mesa. Exato. Eu entendo, porque foi realmente desvirtuado um pouco. Mas, mano, no fim das contas... A gente deixou de falar que é Flow Podcast no começo. Agora entendeu? a gente fala que é só Flow. Só Flow. Que é o nome do programa, é Flow. Eu não tenho nenhum problema em deixar o podcast pra trás. Eu acho que se o formato, se a nomenclatura se aplica melhor a um tipo de formato... Mas o que seria pra você, então, um podcast? Cara, pra mim um podcast seria um programa que é pensado no áudio. Feito pra você ouvir. Não Mas sei. aqui é isso, irmão. Porque Não é tem bem- mas a galera tá vendo ninguém nossa quer ver cara. qual é o sushi que Pior eu que tô eles comendo. querem. Pior que eles querem, mano. É? A pessoa quer ver. Quer ver o papo, quer ver a sala, Mas quer é ver que o eu ambiente, acho que quer a ver gente energia. vem de uma cultura também onde o áudio, assim, representa algo que parece um pouco mais antigo. Tem uma galera, obviamente, que gosta dos novos formatos e tudo mais, mas tá muito ligado ao rádio. Eu curto rádio pra caralho. Você eu gosta? sou muito fã. Eu Sou acho muito um fã de atraso rádio de de vida. notícia. Acho Eu também. Eu não ouço música no carro porque eu só ouço notícia. Nossa, igualzinho o Igor. Eu Eu não só acho. ouço Band News. Eu também. Eu não entendo por que a pessoa não vê. Curiosidade, A não ser no inclusive. trânsito, que você não pode olhar pra uma tela. Quando eu decidi que eu queria ter um programa de conversa e eu fui tentar viabilizar o Poucas, o primeiro lugar que eu fui tentar vender foi na rádio. Eu falei, eu acho da hora, eu queria usar a estrutura da rádio e poderia ser um programa que passasse às 11 da noite no domingo, mas eu briso muito nesse bagulho de rádio, sacou? Eu gosto da ideia de uma mídia onde, às vezes, se o cara tá dirigindo, por exemplo, é a experiência que eu tenho com rádio, é uma atenção muito focada, tá ligado? Você tá fazendo uma tarefa, às vezes, maçante, pegando esse trânsito maldito de São Paulo, mas você tá lá ouvindo uma Band News e tal, ouvindo a galera falando e tal. Era isso que eu queria. Aí, da rádio,
eu conversei com o UOL em seguida e aí eu fechei com o UOL. Mas eu tava tentando fazer. Mas os caras da rádio chegaram a se interessar? O cara se interessou, eles tinham. Eu não me lembro qual rádio foi que eu fui. Mas eles tinham uma programação até meia-noite e depois começava uma reprise lá, e aí ele tava discutindo alguma questão assim. Vamos ver o que a gente pode Mas fazer olha na que grade. absurdo, cara. Mas é muito pouco pra ti, cara. Mas eu queria fazer um programa de rádio. Mas Mas você é sabe que que tu rádio pode é estar na velho. rádio agora, se você quiser. Não Com o entendi. seu programa. Existe um jeito. Como? Cara, o que tá acontecendo? Existem muitas rádios locais espalhadas aí pelo Mas Brasil. o que eu vou querer com o meu programa em Pirapoquinha do Norte? Eu quero! Isso é animal! Eu acho animal. É Eu acho animal, mano. Comunicação de Por que rádio é tu o quer bagulho fazer mais uma raiz carreira que nos existe. Estados Unidos? Mas é bem diferente. É diferente, Eu, mas é igual. eu vejo isso como mais. Você tem um puta negócio que o Brasil inteiro vê. Não, mas eu queria mesmo estar ali em Araçatuba, à meia-noite e 48. Mas é Araçatuba Mas exata- também. Eu quero tá Mas no é que- radinho do porteiro. Ah, hoje em dia a galera. É isso. Eu quero Eu tá quero em tá em tudo. tudo. Mas você já tá no radinho do Eu porteiro. sei, mano. Quantidade Não, eu de também- porteiro que me encontra fala, mano, ontem 2 porteiros meus chegaram e falaram, pô, pode ir lá, o teu programa tá do caralho. Não, eu também- Pô, os caras vêm, bro. Eu tô Mas é um ligado, porteiro também. high-tech. Tem o porteiro que só assiste TV, só escute rádio. Mas ele vai morrer daqui a pouco, irmão. O seu Armindo morre daqui a 2 semanas. Você vai investir nele? Não. Perde teu tempo, não. Foca no futuro. Vocês são jovens. Esse é meu conselho. Esquece. Esquece o Agenor, o seu Marcílio. Agora o negócio é Enzo. É Enzo e Bruno. A minha ideia era ter o canal no YouTube, mas que fosse gravado dentro da rádio, entendeu? Sempre achei essa estrutura animal. Por isso que eu acho tão da hora esse movimento todo, assim, porque trouxe essa essência, sabe? De você realmente ter o microfone e tal. Legal, a galera gosta de ver, assim como a galera também assiste lá a Band News e tal, né? Você tem a opção do vídeo. Mas eu acho que esse lance do... Porra, a galera sentada em volta de uma mesa, Mas trocando tu não uma acha ideia. que a gente precisa de mais movimentos? Tipo você que quer fazer um bagulho diferente? Porque assim, o que não para de aparecer é programa parecido com esse. Então, mas olha que decisão eu tive que tomar. Eu poderia tentar fazer isso muito tempo atrás, né? Porque a gente já tá conversando. Mano, eu já vi. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui e falo sobre lançar o meu podcast, né? Então, Antes era assim, com o Lucas. antes era com o Lucas, era um bagulho. Mano, já tá indo pra um ano. Tu tava já. lá no dia da fatídica conversa. No dia da fatídica conversa eu tava Verdade, lá, é. eu quase vim fazer aqui no Flow, meu podcast também. Mas recusou porque era uma péssima ideia. Não era uma péssima ideia. Quem falou que era uma péssima ideia? Algumas pessoas falaram. Ah, não. Eu acho que não. Isso daí eu entendo e, tipo. Não. Você falou, Rafinha. Eu falei. Eu não falei. Você falou? Você falou? Não, não falei. Eu não sei, eu nem sabia. Eu já não sei o que é real. Eu nem sabia disso. Eu nem lembro o que eu tava falando. Tava falando que... Não, a gente tava falando que, pô, tinha que surgir umas paradas é. diferentes. Então, a decisão que eu tive que tomar eu poderia ter tentado fazer uma parada um pouco mais de surfar no hype e fazer, muita gente pediu, faz um MesaCast também, ia ser legal, poder ouvir e tal. Ou tomar essa decisão, não, mas eu quero fazer exatamente o que eu quero. A minha referência nesse momento não tá sendo... Eu quero fazer, como eu disse, eu quero também poder receber gente lá, bater um papo, mas a minha ideia seria ter um programa diário que tá fadado a ser muito menos popular, tá ligado? Mas não importa, o importante é comunicar.